Prepare o seu coração para o momento da palavra. Glória a Deus, Deus seja louvado. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder. Oh, glória a Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. A palavra do Senhor para nós nesta noite, que o Espírito Santo possa falar. Louvado seja Deus. Amém? Filipenses 2, versículo 19 diz assim a palavra do Senhor Jesus: tenho esperança no Senhor Jesus, de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas, pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar, porquanto todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses, e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Versículo 22, entretanto sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Portanto, é ele quem espero vos enviar, tão logo tenha certeza sobre minha situação. Tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir convosco. Amém? Oremos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Nós te adoramos, te louvamos, Senhor. Mas agora, Senhor, é o momento mais importante, meu Pai, do culto, porque é o momento que o Teu Espírito Santo vai falar conforme a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, como uma espada mais afiada que 2 gumes, Senhor Deus, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Pai, fala, Pai, a cada coração, fala, Senhor, nosso coração, faz o Teu querer, a Tua vontade, não a nossa, não a de cada um, mas o que o Senhor quer falar nessa noite, meu Pai. Me dá graça, me dá força, me ajuda, meu Pai. Usa minha vida para a glória do Teu nome, Senhor, diminui-me, Senhor. Espírito Santo, revela, Senhor, as profundezas da Tua palavra, aquilo, Senhor, que o Senhor quer a falar à Tua igreja que aqui está nessa noite reunida em Teu santo nome, Jesus. Aos irmãos que nos acompanham também, meu Pai, fala a cada coração, faz o Teu querer, Senhor. Senhor Jesus, faz, Pai, o Teu realizar nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo de Israel. Esta é uma palavra, meus irmãos, a qual o apóstolo Paulo escreveu para o povo de Filipos, para a igreja a qual o próprio apóstolo Paulo fundou no alicerce de Jesus. Uma das missões a qual o apóstolo Paulo foi e fundou essa igreja. Louvado seja Deus. A qual essa igreja de Filipos, nós lendo ali no versículo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo agradece a igreja de Filipos, porque foi a igreja que também uma das que ajudou o apóstolo Paulo enquanto ele estava preso, enquanto ele estava passando necessidade, enquanto ele precisava também das coisas materiais. E essa igreja ajudou. E o apóstolo Paulo queria ver a igreja, só que o apóstolo Paulo não podia naquele momento. Mas louvado seja Deus, o apóstolo Paulo sozinho não fazia nada, meus irmãos. E nós sozinhos não fazemos nada. Então o apóstolo Paulo, ele gerou discípulos, ele gerou Timóteo. Louvado seja Deus. Ele gerou Epafrodito. Louvado seja Deus.
e quantos outros o apóstolo Paulo ensinou a verdade, e as pessoas acreditaram, creram na verdade, e tomaram para si a verdade, que é Jesus, os ensinamentos da palavra. Então, quantas pessoas acompanhou o apóstolo Paulo? Silas, Barnabé. Quantas pessoas andou junto com o apóstolo Paulo em suas missões? Mas não era qualquer um que podia estar na missão. Às vezes a pessoa queria, mas tinha que estar preparado. E o que Jesus quer falar comigo nessa noite, com você, que para as missões tem que estar preparado, para enfrentar o que há de vir. Para nós sairmos na batalha, temos que estar preparados. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus. Tirou ele de um lago, de um charco de lodo. Um homem que perseguia a igreja, um homem que perseguia os cristãos, que mandava prender. Um homem que estava perseguindo Jesus, achando que agradava a Deus, mas estava perseguindo o próprio Deus. Um homem que, por mais com a sua sabedoria, que por mais das línguas que ele falava, por mais do que poder aquisitivo que ele tinha, mas para ele disse que tudo isso passou de lixo. Porque quando ele conheceu a Jesus verdadeiramente, ele viu que ele não era nada. E nós não somos nada sem o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ensinou a verdade, ensinou o caminho da salvação para onde ele passava, e para os seus discípulos, e um destes homens se chamava Timóteo. Louvado seja Deus, a qual o apóstolo Paulo tinha total confiança em Timóteo. Olha, quando nós lemos aqui, ele diz que ele estava enviando Timóteo. Louvado seja Deus, porque ele disse que Timóteo, ele diz aqui, pois eu não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento. O sentimento que o apóstolo Paulo tinha, ou que os irmãos têm com relação a Jesus, com relação à obra do Senhor, com relação às coisas de Deus. O mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha, Timóteo tinha, que zelava pelo bem-estar. E ele se dedicava à obra de Deus, e não somente às coisas dele, porque ele falava, porque muitos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses, das coisas suas, mas Timóteo era diferente. E o apóstolo Paulo viu isso e disse no versículo 22, louvado seja Deus, entretanto sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo. Então ele foi nas missões e ele foi aprovado. Quando nós vamos nas missões, quando nós estamos fazendo a obra, nós estamos sendo provados, sendo testado para ser aprovado. E o Timóteo, ele foi aprovado, porque Paulo estava observando, Paulo estava vendo, em tudo que ele passava, Paulo estava do lado dele. Os levantes que Timóteo enfrentava, os afrontamentos que Timóteo enfrentava perante a palavra, ou a sabedoria humana que as pessoas queriam falar, mas Paulo estava do lado e estava vendo ali Timóteo manuseando a espada. Ele disse para Timóteo, medita, aperfeiçoa na palavra, para que você possa manusear bem a palavra do Senhor. E ele seguiu comigo, disse, ministrando o evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Timóteo era como um filho para Paulo. Não sei se por a idade, sim, pode ser, mas pelos ensinamentos que recebeu através do Espírito Santo, da divina revelação, pela palavra do Senhor, ensinando Timóteo, ensinando e tratando ele como um filho. Oh, glória a Deus! Nós temos que ter esse amor de pai para filho, irmãos. Louvado seja Deus!
Eu gostaria que todos tivessem cheio do Espírito Santo, as irmãs, os irmãos, nós estivéssemos avante, marchando cada dia. Eu gostaria que os irmãos tivessem vários dons do Espírito Santo, as irmãs. Eu gostaria que os irmãos estivessem dando muitos frutos para Deus, para a glória do Senhor. Isso era a alegria de Paulo. Isso era a alegria quando ele olhava para Timóteo, porque ele estava dando fruto. Porque Timóteo era uma referência a qual ele podia confiar, falar: vá lá, Timóteo, vai, porque aquele povo está precisando. Aquela igreja, naquela cidade, naquele estado, está precisando, vai. E é assim que Deus quer olhar para cada um de nós, porque eu não posso me partir no meio e sair para outro lugar. Às vezes eu vou ter que ficar num lugar e Deus vai enviar outro para ir à missão, a fazer a obra dele, mas que tenha o ministério, o evangelho da verdade enraizado, e que não venha se ouvir doutrinas de demônio, doutrinas falsas e ser enganado, mas que continue na verdade. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 16, no versículo 1, Barnabé e Paulo, eles se separam nessa parte. Eles se separam. Então vai chegar um momento, meus irmãos, que vamos estar fazendo a obra junto, é gostoso, é maravilhoso. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que se separar, porque vai ter que ir fazer a obra naquele lugar. Em espírito nós vamos estar juntos, mas presente em corpo não vamos estar mais, porque é necessário que nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para receber o alicerce, o fundamento, a palavra da verdade, que ela venha a ser enraizada dentro da sua alma, dentro de você, para que você não seja confundido nem enganado, e para que quando precisar você seja enviado naquele lugar, naquela cidade, naquele estado, enfim, aonde Deus mandar, e você vá continuar a pregar esse ensinamento que recebeste. Capítulo 16 de Atos. Paulo chegou também a Derbe, uma cidade, Listra, e vivia ali um discípulo. Ele já era um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, uma judia que aceitou Jesus. A mãe dele se converteu a Cristo. Ela era judeu, ela era judia, ele se converteu a Cristo. E o pai dele era grego. E os irmãos de Listra, da cidade, e de Icônio, davam um bom testemunho de Timóteo. Então naquele tempo já se dava o bom testemunho de Timóteo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. E é isso que o Senhor quer para mim e para você, que possamos dar bom testemunho. Louvado seja Deus. Paulo escreve 2 cartas para Timóteo. Se ele escreveu carta é porque ele não estava perto. E ele escreveu 2 cartas. E a segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, louvado seja Deus. Sabe, irmãos, eu vou ler aqui um pouquinho antes do capítulo 1, versículo 15. Às vezes nós nos sentimos tristes, principalmente quando está à frente da obra, porque alguns abandonam a caminhada, desistem, desanimam com os enfrentamentos da vida. E Paulo aqui no versículo 15 do 2 Timóteo capítulo 1, ele diz no versículo 15: estai bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Figelo e Hermogênes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onísiforo, porquanto muitas das vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Às vezes, pessoas que são servos e servas de Deus, mas estão passando uma prova ali, ou lutas espirituais,
e outros acabam se envergonhando. Não vê o que Jesus é aquele que levanta, como foi dito aqui. Mas Paulo não estava preso porque ele fez errado, estava preso por causa do Evangelho. E às vezes pode ser que eu e você sejamos apedrejados, né? Possamos levar um cuspe na cara, um tapa, por causa do Evangelho. Então não sinta vergonha por causa disso, mas porque estão fazendo isso em Jesus e não em nós. Estão tentando jogando em Jesus e não em nós mesmos, apesar que a nossa carne sente, a nossa alma sente. Louvado seja Deus. E ele disse, pelo contrário, versículo 17: assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. Então ainda tem pessoas que vai estar com você, que vai procurar você, que vai te ajudar, vai dar força, vai dar apoio. Você vai querendo se fortalecer, Ele vai te ajudar. Que o Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Então está falando de um irmão. Louvado seja Deus. E agora ele diz no capítulo 2 para Timóteo: tu, portanto, filho meu, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus, que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. E vai falando para Timóteo. Ele vai falando para Timóteo ficar firme. Louvado seja Deus. Timóteo era um homem que pegou os ensinamentos de Paulo, que estava gerando discípulos. Era um homem que o que Paulo passou para ele, através do Espírito Santo, ele começou a ensinar outras pessoas. Ele ia nas igrejas a qual o apóstolo Paulo firmou, deu início, e Timóteo ia. E Jesus, Ele quer se revelar para mim e para você, meu irmão. Jesus, Ele quer cada dia se revelar para nós. Mas não é assim, meus irmãos. Jesus, Ele não se revela para qualquer um. Jesus, a palavra do Senhor diz aqui em João capítulo 14, que eu acho muito forte essa passagem. João capítulo 14, no versículo 21. Olha o que Jesus diz. Então, Deus não se revela para qualquer um assim, não. Sabe, se revelar, meu irmão, é passar os... Sabe o que é se revelar? Perdoar. Jesus perdoa a todos aqueles que se arrependem. Mas se revelar, Ele passar coisas lá do céu, por revelação, para aqueles que buscam. Olha só, João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E olha o que diz Jesus agora: e me revelarei a Ele. Jesus quer se revelar, irmão. Jesus quer se revelar mais para mim e para você. Se você ama o Senhor de todo o seu coração, se você segue a palavra do Senhor com amor e zelo, se você se desvia do mal, já renunciou ao pecado e trata a obra do Senhor como algo mais precioso da sua vida, como um pai que está lá no céu e amando o seu Pai celestial,
Jesus disse que você é amado pelo Pai e amado por Ele. E Jesus disse que eu amarei e eu quero me revelar ao meu filho. Eu quero me revelar a você, filha. Eu quero me revelar a você, filho. Eu quero mostrar conhecimentos que o humano, a mente, ninguém pode chegar, mas conhecimentos espirituais sobre o reino do céu, da justiça que há de vir, e qual muitos já têm provado um pouquinho. Jesus quer se revelar. Ele quer mostrar para você quem é, mas Ele para você. Ele quer ser íntimo de você. Ele quer se achegar mais a você. Louvado seja Deus. Ele quer, meu irmão. Ele quer se revelar. Lucas capítulo 6, no versículo 47, diz assim. Lucas 6, 47. Ele diz: eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica. É obediência. Jesus quer se revelar mais à igreja. Irmãos, não é somente ficar nas escrituras, não é somente ficar o que está escrito, mas Jesus, o apóstolo Paulo disse: eu não vim somente a vocês simplesmente com palavras, mas eu cheguei até vocês com palavras de poder, autoridade, mostrando que Jesus Cristo é o mesmo de ontem eternamente, curando, levantando paralítico, curando, dando vista cego, tirando aquele que está no crime, na droga, na prostituição e mudando a vida. Palavra de poder, de transformação de vida. Não é uma simplesmente palavra humana, com inteligência humana, mas uma palavra que é algo que o Senhor Jesus diz: tudo que é ligar na terra, é ligado no céu. O apóstolo Pedro com João, subindo ao templo, um homem estava sentado, pedindo esmola. Pedro, João, e o homem pedindo para se sobreviver, porque estava precisando de comida, da terra, para a carne dele. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu recebi, eu tenho e eu te dou de graça. Levanta e anda. E o homem levantou, e as palmas glorificam a Deus. Levanta e anda, filho, filha, caminha, porque é de graça eu dou o que eu tenho. Foi falado aqui que a gente tem o que dá. O que nós temos, nós podemos dar. O que nós não temos, como vamos dar? Louvado seja Deus. E olha que mais, o que Jesus também fala: se nós amamos a palavra, se nós amamos o Senhor, se nós estamos firmados, estamos buscando, amando o Senhor, amando a sua palavra, com sinceridade na sua obra, querendo crescer espiritualmente, querendo se aproximar de Jesus. Jesus diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 9, ele diz: portanto eu vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e você vai encontrar, e batei a porta e será aberta para todos aqueles, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca vai encontrar, e que bate a porta vai se abrir. Aleluia. Se você está buscando em Jesus, você vai encontrar. Se você está buscando e pedindo para o Senhor, você vai receber na hora certa. Se você está batendo, abre essa porta, Jesus, para mim, que eu preciso disso. Pode ter certeza que se for da vontade do Senhor, Ele vai com prazer atender o teu pedido. Se você é aquele obediente, que obedece a palavra, que ama Jesus, Ele tem o prazer de abençoar, Ele quer nos abençoar, meu irmão, mas muitas das vezes precisamos passar por situações para ser aprovados, suportar as aflições, suporta, guardando a tua fé.
Passa provando para ver se você vai guardar a tua fé, para ver se você vai conseguir vencer os embates, os levantes da vida. Irmãos, tudo vai passar, meus irmãos. Nós vamos passar desse mundo. Todos vão passar. Mas Jesus continua o mesmo. Ele não passa, porque Ele é. As palavras continuam e vão continuar por toda a eternidade. Mas que possamos passar com Jesus, convictos que estamos fazendo a vontade dEle, convictos que estamos cada dia mais íntimo dEle, íntimo, de a gente chorar e se derramar na presença dEle. E qual muitas das vezes você não chora para sua esposa, nem para sua mãe, nem para o seu pai, ou você não chora para o teu esposo, mas quando você ajoelha os teus joelhos no chão e curva a tua cabeça e fala: Pai, para ti eu posso chorar, porque eu sei que o Senhor está no céu e vive para todo sempre. Porque eu sei que o Senhor está me ouvindo, o meu clamor, as minhas lágrimas. Porque eu sei que o Senhor está me consolando nesse momento. Porque as minhas lágrimas não são simplesmente umas lágrimas normais, mas são lágrimas porque a minha alma anseia ter mais intimidade contigo, meu Pai. Porque minhas lágrimas são sinceridade do meu amor pela ti, Senhor. E o Senhor sabe a cada lágrima que nós derramamos. E se você não chora mais, irmão e irmã, volta a chorar nos pés do Senhor, porque faz tão bem para a alma. Faz tão bem para a alma quando nós choramos, porque Ele nos conforta. Ontem, eu já tive algumas experiências com o Senhor, muitas delas acho que eu nem contei, mas eu tive experiências com os anjos. E ontem eu fui para orar com o Senhor, e tem momento na vida da gente, irmão, que é muita luta, sabe? Que você não tem força nem para orar. Momento que você precisa de força, de oração, né? Que você não consegue orar, não consegue mais chegar naquela comunhão de chorar, né? De buscar Deus. E ontem eu fui buscar o Senhor e me derramei ali com o Senhor, tranquei a porta do meu quarto e falei com o meu Deus. E ali o Senhor me concedeu, pela sua graça e misericórdia, ali o momento que os anjos ali, um anjo estava comigo. Eu não sabia o que o Senhor queria fazer, mas um anjo tocou nos meus braços e os meus braços ficou como se estivesse abraçando alguém. E ali o Senhor falou comigo: estou te abraçando agora. Então, é tão maravilhoso, irmãos. Eu não sabia, meus braços estavam se levantando, mas eu não sabia para que era. E quando eu vi um braço se levantou para um lado, o outro braço se levantou para o outro lado, e aí Jesus falou: agora eu estou aqui e te abraço. Eu recebi o conforto do céu, eu recebi o conforto de Deus, eu recebi o conforto do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Jesus quer dizer para você. Se ninguém está te abraçando mais, se ninguém mais liga para você, mas Jesus está dizendo: eu te abraço nesta noite. Receba meu abraço, porque tu és especial, filha. Tu és especial, filho. Ramanso John Merrace. Receba o abraço do meu Espírito na tua alma. Receba, receba, receba em nome de Jesus, porque eu te abraço. Segura nas minhas mãos, segura, segura. Eu agradeci muito ao meu Deus, porque Ele sabe que eu confio nele. Não é fácil, mas Ele sabe que a minha confiança é nele, a qual eu sei da onde Ele me tirou,
E Jesus, Ele quer abraçar você nessa noite. Ele quer que você volte àquele choro, aquelas lágrimas. Ele quer que você volte a chorar na presença dEle, a cada dia mais buscar a face do Senhor. Ele quer entregar, Ele quer se revelar para você. Ele quer mostrar as coisas que para muitos não mostrou ainda. Ele quer mostrar coisas do céu, coisas que hão de vir ainda, coisas que ainda não foi revelada, mas Ele quer mostrar para você. Ele quer mostrar. E Ele está estendendo a mão para você nessa noite. Jesus, posso, manjo, Ele chamei, filho, araço de homem, tenho um plano contigo, verás o que farei, não se preocupa com as coisas, xarabaço de homem, está passando, a glória de Deus está nesse lugar, a glória de Deus está nesse lugar, a glória de Deus está nesse lugar, porque Jesus toca, Ele toca em quem Ele quiser, Ele toca em quem Ele quiser, Jesus toca em quem Ele quiser. E nessa noite foi uma noite de renovo, meu irmão. Uma noite do toque especial do Espírito Santo. Uma noite que Ele chama os filhos, porque é Ele que toca em você. Não é teu dinheiro, não é tua sabedoria, não são os homens, mas Jesus diz: sou eu com as minhas mãos que toco nessa noite, nos meus filhos, nas minhas filhas, e derramo do poder, derramo da glória, derramo força nessa noite. O anjo do Senhor, os anjos de Deus estão aqui, e a água está fluindo aqui. Sumandura soyone ishandiamando alabaço de omberrace alaçole. Não se preocupe, tira a tristeza de dentro de ti. E nesse momento, nessa noite, Jesus diz: eu toco dentro do teu coração, apago tristezas do passado dentro de você. Nessa noite, quem toca é Jesus. E se é Jesus, Ele vai tocar. Se é Jesus, Ele vai tocar. Vai arrancar tristezas do passado, ainda que está dentro de ti, tem te machucado, mas nessa noite Jesus toca e cicatriza. Vai tocando, isso, receba somente. E o anjo do Senhor toca no coração dela agora, isso, vai tocando no íntimo da alma dela agora. Passa com a espada agora, passa no profundo do íntimo lá, isso, vai. E nessa noite, vocês foram enchidos da presença de Deus e fortalecidos com a justiça. E a todos que as casa a vencer, e fica com cada um de nós, nos guarda nessa semana, guarda o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Pai. O Senhor tem derramado a tua igreja, Pai, por mais pequenina, Pai, estamos aqui buscando na sinceridade, Pai, estamos buscando aqui, Pai, fazer a tua vontade, Pai, estamos aqui, Pai, aleluias, Pai, na humildade, Pai, mas perseverando, Pai, naquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Oh, Santo Deus, eu te peço, Pai, pela vida de cada irmão que entrou aqui hoje, Pai, aqueles que não puderam vir, Pai, também que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa abençoar os irmãos que estiveram na live, Jesus, que o Senhor possa alcançar também a cada um deles, Pai. Oh, Santo Deus, eu te peço, Pai, pela vida do teu servo, Pai, do Emerson, Pai, na qual o Senhor tem chamado a ele, Pai, esta grande obra, Pai, que o Senhor possa continuar conseguindo fazer, Pai, aleluia, aquilo que o Senhor tem, Pai, ordenado, Pai, colocado no coração dele, Pai, continua fortalecendo a vida dele, Pai, continua, Senhor, aleluia, esclarecendo a ele, Pai, cada vez mais o que o Senhor tem, Pai, aleluia, para ele, Pai, para fazer aqui na terra, Pai. Oh, Santo Deus, fortalece, Pai, o espírito, a alma dele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, blinda ele no mundo espiritual, Pai, coloca os teus anjos cada vez mais, Pai, com espada flamejante, Pai, protegendo, livrando ele de todo mal, Pai, fortalece o espírito dele, Pai, fortalece a alma, Pai, porque sabemos que a peleja é dura, Pai, mas o Senhor está com ele, o Senhor tem protegido, o Senhor tem guardado, Pai, derrama sobre ele cada vez mais o teu sangue carmesim, Pai, sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, fortalece cada vez mais o teu servo, Pai, livra ele, Pai, abençoa a família dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai,
Fortalece ele também, Pai, no trabalho que ele está fazendo lá no trabalho dele, Pai, porque é para a honra e glória do teu nome, Pai, onde almas têm sido alcançadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, cuida dele, Pai, e abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você que está em casa. Eu creio que Deus falou com você. Testemunha, glorifica a Deus. Não desista. Fica firme. Fica firme com Jesus. Fica firme. Deus abençoe. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Nossa.